Imagine você que ao acabar o período letivo da faculdade, é hora de voltar para casa da sua família e tirar umas férias. Para não ter que lidar com os parentes sozinho, você resolve levar um amigo, que é um tantinho esquisito, mas que perdeu o pai há pouco tempo e a situação te deu um pouco de pena. E é a partir dessa aparentemente inconsequente decisão que as coisas vão escalando e ficando cada vez piores. Eu sou a Carol, sou artista e professora e eu gosto de analisar tatuagens em séries e filmes. Nesse vídeo a gente vai falar de Saltburn, fenômeno cinematográfico mundial. E se você não teve a chance de assistir ainda, cuidado! Essa análise tá recheadíssima de spoilers. E antes da gente continuar, vamos ao patrocinador do vídeo de hoje, eu mesma. Para poder continuar trazendo conteúdo de qualidade e gratuito para o YouTube, eu preciso da ajuda de vocês. Seja curtindo o vídeo, seja me seguindo nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição. Valeu! E eu espero que vocês curtam essa análise de Saltburn. Em Saltburn, somos apresentados a Oliver Quick, interpretado pelo ator Barry Keoghan. Estudante de Oxford da Inglaterra dos anos 2000, Oliver tem dificuldades de se ajustar à vida social da universidade. Um dia, ele conhece Felix Catton, um jovem rico e popular, interpretado por Jacob Elordi. Uma amizade se desenvolve entre os dois e, num rompante de Complexo de Salvador, Felix o convida para passar as férias de verão na mansão de sua família, Saltburn, que dá nome ao filme. Lá, somos apresentados aos outros personagens que vão compor a tragédia anunciada. Vinicia, irmã de Felix, Farley, primo, Elspeth e James, mãe e pai, e Purdy Pamela. Esse é o nome dela mesmo, tá nos créditos finais. Pode ser traduzido como Pamela Coitadinha ou Pamela Pobrezinha, que é amiga da mãe. Assim, com as cartas dadas, a bizarrice e a obsessão vão se intensificando até dar muito ruim. E para não passar batido, vale ressaltar que também somos presenteados com uma cena no cemitério que aterrorizou a moral e os bons costumes pelo mundo e virou tatu numa fã do filme. Saltburn é um filme britânico de 2023 categorizado como suspense psicológico, que foi escrito e dirigido por Emerald Fennell, a mesma diretora de Barbie, de 2023, Bela Vingança, de 2020 e A Garota Dinamarquesa, de 2015. Ambientado na Inglaterra da primeira década dos anos 2000, as contextualizações visuais do período se fazem presente principalmente no figurino, na maquiagem e na cenografia. Se a gente parar para observar, Saltburn é recheado de referências culturais e artísticas, não apenas britânicas, mas também internacionais, ainda que quase inteiramente europeias. Em entrevista para GQ Magazine, Fennell explica como os detalhes que são colocados em cena e se relacionam com os personagens de alguma forma são parte daquilo que ela vai chamar de dispositivos de enredo, ou seja, subterfúgios para fortalecer a narrativa que está sendo proposta. Sophie Canal, figurinista do filme, comenta sobre como para Fennell o realismo em relação às tendências de moda da época era uma questão de grande importância, e ela cita exemplos. Calças rasgadas nas coxas, mini saias super curtas ou ainda o sutiã aparecendo para fora da roupa. Estando na universidade nesse período, diz que sua pesquisa se beneficiou das fotos postadas no Facebook de colegas e amigos que na época utilizavam a rede social para compartilhar os looks do dia a dia, mas principalmente das noites de rolê. Yeah, it was about being able to create the real world of the 2000s. I had so much research just out there from my friends and colleagues and things like that of that time that were at university. As pulseiras amarelas Livestrong, feita de silicone e usada por Felix no filme, foram febre na minha época de escola.
The incredible costume designer Sophie Canale, she and I, when we first spoke, we were talking about this is a period drama in many ways, or the most part it is. It's set in 2006, and I think it has the effect of sort of slightly humanizing all of the characters, because there's nothing that kind of feels lamer than 15-year-old fashion and hair and makeup. You can see on his hand here some crucial period detail, which is number one, Live Strong bracelet. Ainda que os 2000 não tenham acontecido há tanto tempo atrás, a diretora concorda que o que então era considerado popular, uma geração depois, já é olhado com certa desconfiança. Abre aspas. Nós curtíamos as tatuagens mais cringes, como as de Carpe Diem. Piercing na sobrancelha, costeletas compridas, jeans bootcut, bronzeado artificial e irregular nas garotas, extensões de cabelo ruim, muita maquiagem nos olhos. Acessórios demais. Você sabe que em 15 anos não vai parecer tão bonito. Sian Miller, ou Xian, não tenho certeza da pronúncia, maquiadora responsável por idealizar cabelo, maquiagem e até as tatuagens dos personagens, revisitou filmes e programas de TV como Meninas Malvadas, de 2004, e DLC, que começou a passar em 2003, para inspirar-se para o projeto. Eu acho interessante ver que a produção do filme não considera uma história contemporânea necessariamente, mas sim um filme de época. E para mim é muito curioso pensar nesses termos, já que no período em que Saltburn acontece, eu devia estar nos últimos anos do ensino fundamental. E a gente acaba sempre considerando como de época algo que está mais no flanco da Jane Austen lançando Orgulho e Preconceito, do que o David Guetta lançando Love is Gone. Quando o filme começa, percebemos que a proporção da tela é menor, mais quadrada. Esse formato é chamado 4x3 ou 1:33 e dominou o mercado audiovisual até os anos 1950. This is a really, really good example of why the aspect ratio works. You can see the height of this. The house is very tall and square. We didn't want to be cutting off all the beautiful frescoes on the ceilings. The squarer ratio made it just much easier to shoot just from a practical point of view. The fact that we could get the floor and the ceiling into this enormous room, it was really something. Em outra entrevista, a diretora explica que a razão definitiva para escolher o 1:33 foi de que suas referências de pintura, de retrato e paisagem eram nessa proporção. Como exemplo, cita o pintor retratista Joshua Reynolds e o barroco Caravaggio. As sensações que afloraram quando eu assisti Saltburn pela primeira vez, com uma tela mais achatada, foi de alguma forma similar com a experiência que eu tive assistindo O Farol, que tem a tela em 1:19, quase, um quadrado perfeito. Comparado a um aproveitamento mais comum no cinema, que ocupa a tela quase inteira, através de um espaço mais constrito, as duas obras me pareceram muito íntimas. E eu cambaleei entre me sentir uma intrusa voluntariamente olhando pelo buraco da fechadura e um observador que testemunha as intimidades a contragosto. Tudo que a gente conversou até agora, proporção de tela, maquiagem, figurino, para além de outros pontos como iluminação, cenário, andamento, angulação de câmera, vão nos fornecer um mapa de como entender a mensagem daquele filme, ainda que a experiência ao vê-lo seja, no final das contas, algo totalmente subjetivo e pessoal. Os aspectos constituintes de uma obra audiovisual carregam o poder de evocar memórias, sensações, emoções, afetando positivamente ou negativamente quem está assistindo. Assim, o contexto de uma história, ainda que de ficção, nos fortalece com argumentos para analisar e debater o papel da tatuagem naquela obra. Eu poderia colocar a tatuagem dos personagens dentro do escopo do figurino, que é provavelmente o espaço relegado a ela. Mas eu pessoalmente acredito que há muito mais a ser falado quando uma marca corporal entra em jogo. Como alguém que tatuou por quase uma década e ouviu uma miríade de histórias diferentes de clientes sobre o porquê de cada desenho,
Eu acredito que cada imagem que escolhemos colocar no corpo reflete algo interno ou externo a nós. A tatu é algo que navega entre o campo estético e o campo social. Ela tem o potencial de se tornar um indicativo de quem eu sou, como eu me entendo, com quem eu me identifico, como permeio o espaço que me circunda, em que momento da história estou e tantas outras questões existenciais. Saltburn é um filme onde as descargas corpóreas são muito presentes. Me lembrou de alguma forma a análise que eu fiz de Euphoria, onde o Jacob Elordi também atua. Se você quiser ver, eu vou deixar o vídeo na mesma playlist, em algum lugar da tela. Sangue, suor e gozo são explorados de perto e muito atentamente, às vezes até trazendo o espectador a vivenciar e compartilhar cenas um tanto íntimas e desconfortáveis. Esses corpos que se desatam, que se escancaram para nós, reitera para mim a necessidade de entender quais imagens eles escolhem carregar, de forma a estarmos mais presentes e conectados na narrativa enquanto espectadores. Como estamos falando de jovens universitários, eu sinto que faz sentido trazer a questão da acentuação dos hormônios. A sensualidade e a sexualidade são temas altamente presentes no roteiro e muito necessários para o desenvolvimento dessa história específica. E se o corpo em si importa, então as imagens inscritas nele vão ser fundamentais também. Playing with light always. Part of the reason that you choose like linen is for this. You're always kind of catching the body through the clothes. And we see it again and again in this movie of, you know, we're always kind of shooting light through night dresses or shirts. You know, I think when you're in love with someone, you are always aware of their body. Durante todo o filme, os personagens que vemos com tatuagens são o Felix, Vinicia e a Pamela. A maquiadora Sian Miller fez uma série de postagens no Instagram contando um pouquinho como ela deu vida a essas tatus. Enquanto a gente lê essas postagens, podemos ir conversando separadamente sobre cada um dos 3 personagens e as referências que a Sian está trazendo. Então vamos começar com a Por Dear Pamela. Abre aspas. Os desenhos das tatuagens têm uma aparência deliberadamente ilustrada, feita por mim usando um lápis específico sobre papel cartucho, desenvolvido para impressão doméstica com o aplicativo Procreate. Esse app é muito usado também por tatuadores para desenvolver desenhos. Eu usava muito. Eles foram inspirados por muitas coisas, incluindo Amy Winehouse, tatuagens da máfia russa e pesadelos de perda de dentes, que tirei da história de dependência de drogas da personagem. Para quem se interessa por tatuagens russas, a série de livros ilustrados Russian Criminal Tattoos é uma referência interessante. A tatuagem cápsula da Era da Farmácia de Damien Hirst deriva de uma história que Carrie, a atriz, e eu inventamos, referenciando um relacionamento passado que Pamela teve com uma estrela do rock do The Verve, Rush, ou o Richard Ashcroft. Então vamos lá, que tem bastante coisa aqui. O Damien Hirst é um artista contemporâneo mundialmente famoso. Ele nasceu em 1965 na Inglaterra e produz obras com centralidade no tema da morte. Alguns de seus trabalhos encontraram críticas negativas e resistência do público, como por exemplo, A Impossibilidade Física da Morte na Mente de Alguém Vivo, onde ele expõe um tubarão-tigre de 4 metros dentro de uma caixa com formol. Essa obra de 1991 já foi exposta em museus e hoje faz parte de uma coleção particular. A Era da Farmácia, que a Sian está se referindo no texto dela, é um conjunto de trabalhos em que o artista explora a materialidade de comprimidos de remédio. Existe também um site specific dele, ou seja, uma obra pensada para ocupar um lugar específico, de 1992, intitulada Farmácia, que foi instalada no Tate Modern, em Londres. Já o Richard Ashcroft é cantor e compositor do The Verve, banda muito conhecida pela música Bittersweet Symphony, que acabou em 2009. Ela finaliza.
A ferradura da sorte é minha homenagem a Luck Chapman, a produtora de filmes que fez Saltburn. Eu acho a Pamela uma personagem muito misteriosa. Ela aparece um pouco e, de repente, ela some sem nenhuma explicação. Tudo que a gente sabe é que ela foi de arrasta pra cima. Para mim, os desenhos escolhidos para essa personagem reforçam a ideia de uma alma romântica. Tem o nome de um cara com quem ela supostamente teve um relacionamento passado, escrito dentro de um remédio, como se ele desse vida para ela de alguma forma, ou fosse um tipo de droga, um vício. Um coração escrito papai e uma adaga, que pode simbolizar dor ou autoproteção. Existe uma melancolia nesses símbolos, uma entrega. E essa característica dela é ecoado na postura corporal, no seu jeito tristão, apequenado, na voz baixinha, quando ela fala. Am I dying? Yeah. She'd do anything for attention. Seguimos com a Venetia, abre aspas. Um conjunto de tatuagens de estrelas na mão de Venetia reflete as de seu irmão Felix, retiradas do brasão da família. Há um raio em seu tornozelo e uma tatuagem linear na parte interna do braço, no mesmo lugar do carpe diem de Felix. Uma espécie de ano sabático no Extremo Oriente, não obviamente literal, meu design foi inspirado na cena da Shepherd's Pie, que é essa cena aqui. Molly! Will you be quiet? Sit down and eat the bloody pie. Just eat it, and shut up! Eat the bloody pie! No jogo de palavras, escrevi à mão a sequência de pi, 3.1415 nananana, em uma fonte inventada, que foi então abstraída para o design final usando o Procreate. Você nunca saberia, mas o detalhe está ali. Quando ela fala sobre um ano sabático no Extremo Oriente, ela está se referindo à tatuagem inventada ter alguma semelhança com a escrita em ideogramas, qualquer que seja o país. Ela chama de um jogo de palavras porque em inglês as palavras pie, que é torta, e pi, que é o número pi, possuem a mesma sonoridade. Em sua omoplata, há uma tatuagem de rosa criada no estilo de Sailor Jerry. Sailor Jerry é o nome pelo qual o tatuador Norman Collins ficou conhecido. Nascido em 1911, foi um proeminente tatuador do estilo tradicional americano, conhecido também como o estilo old school. Tudo isso reflete o caráter frágil de Venetia, mascarado pelas roupas do dia a dia, proporcionando a Emerald os detalhes para close-ups no formato 1:3:3. O que eu acho interessante de observar da idealização da Venetia é que ela é claramente uma mulher insegura em relação à própria aparência, que depende da validação externa masculina para se sentir bem consigo mesma. E esse é um traço dela que ressoa com boa parte da população feminina. É uma característica muito humanizadora dessa personagem. A Cian comenta que ela e o irmão possuem tatuagens análogas, e são justamente esses desenhos que ganham foco nas cenas que seguem o enterro do Felix. Enquanto a Elspeth se preocupa com a fonte que ela escolheu para escrever o nome do filho na lápide, a Venetia aparece fumando e a tatu de pai que ela tem no mesmo lugar do carpe diem do Felix ganha algum destaque. Na cena seguinte, onde ela discute com o Oliver sobre a fascinação dele com o irmão, as estrelas da mão também se destacam. Os desenhos inscritos na pele são a materialização do laço eterno dos dois, confirmam o poder dessa relação. São uma declaração de que dentro da dinâmica familiar dos Catton, é esse elo que se sobressai. E por último, o Felix. Antes de entrarmos nas tatus dele, eu acho legal mostrar esse vídeo da Emerald falando sobre o piercing na sobrancelha. This is where Felix explains why he's not wearing his eyebrow stud, because I had a huge, not fight, but we had lots and lots of conversations. I had lots of conversations with the producer about Felix having an eyebrow stud. My argument was that in 2007 there was nothing hotter than a boy in Carhartt flares and with an eyebrow piercing.
they disagreed and felt it was an abomination to destroy the beauty of Jacob. So I had to strike up a deal with them, which is that he could have his eyebrow piercing at Oxford, but not at Saltburn. Voltando a Sian, abre aspas. Para o desenho da tatuagem, as imagens foram criadas de forma doméstica e processadas para impressão no Procreate. Testamos cores, tons e tamanhos de tatuagens tradicionais para obter a aparência certa. Emerald pediu Carpe Diem na parte interna do braço de Felix, e para isso estreia a fonte do brasão da família. A única estrela do brasão foi testada com diferentes configurações de múltiplas estrelas, finalmente estabelecendo-se em aglomerados correspondentes vistos nas mãos de Felix e Venetia. A asa de anjo singular, posicionada no torso, serve como um espelho bastante irônico para eventos posteriores. Das 3 tatuagens que o Felix possui, eu acho que a asa seja a mais relevante de analisar. Não só porque ela expressa aspectos de fluidez da personalidade dele, mas é um símbolo-chave que aparece no começo e no final do filme. A primeira vez que vemos a asa é lá nos 20 minutos, a tatu aparecendo quando Oliver assiste Felix com uma garota no quarto. No final, lá pela 1h40 do filme, não chegamos a ver Felix morto, mas somos apresentados a seu corpo falecido através da sua fantasia da festa. No meu entendimento, Saltburn recria a seu próprio jeito a lenda grega de Ícaro, que é que Dédalo, o mestre artesão talentoso, constrói um labirinto na ilha de Creta para aprisionar o Minotauro, um ser meio homem, meio touro. Porém, ele e seu filho Ícaro também são confinados nesse labirinto pelo rei Minos. Desejando escapar, Dédalo constrói um par de asas para cada um, feitas com penas de metal, couro e cera de abelha. Avisa ao filho que não voe muito perto do mar nem muito perto do sol. Ícaro desobedece o pai e se aproxima demais do sol, tendo suas asas derretidas e caindo, para a morte no mar. Dédalo então chora pelo filho perdido. O labirinto, as asas que o Felix veste para a festa da mesma forma que o Ícaro veste na lenda, o Minotauro, que foi modelado a partir do corpo do Barry Keoghan, inclusive, e Dédalo chorando pelo filho perdido. Tudo isso aparece em Saltburn, e eu acho ingenuidade pensar que a Emerald Fennell não tenha se inspirado em partes da lenda ao escrever o roteiro e idealizar as cenas. Como a própria Sian disse em sua postagem, a tatuagem serve como um espelho irônico dos eventos posteriores. Ela é uma dica visual que, se soubermos ler nas entrelinhas, nos dá um vislumbre do futuro. I know what you're talking about, mate. Thank you, Ale! No artigo Narrativas da Tatuagem, a intersecção do corpo, autoidentidade e sociedade, a pesquisadora Mary Kossuth explica que a tatuagem é um dispositivo comunicativo, assim como a roupa, o penteado ou o formato do nosso corpo. E que, para além da sua qualidade visual e estética, possui também uma distinta característica narrativa. É ali que o sujeito vai negociar a si mesmo, sendo um lugar de melhora, demanda e redefinição do seu corpo. Como Kossuth explica, a tatuagem existe dentro de uma multiplicidade de contextos. Não é possível elaborar um significado para aquela marca deslocando-a da realidade de quem a carrega. Para os personagens que ganham vida no filme, as tatuas se mostraram como um lugar não só para a gente conhecer sobre o mundo interno deles, mas também para comentar sobre a época em que Saltburn se passa e desempenhar um papel narrativo que vai agourar o desenrolar da trama. Nesse vídeo, para analisar as marcas corporais, tivemos que passar não só pelos aspectos criativos e práticos da produção cinematográfica, mas também falar sobre questões subjetivas de corpo, desejo e relacionamento. A tatu é muito mais que um simples desenho na pele. But
Was I in love with him? Todos os links de pesquisa que eu usei para escrever esse roteiro estão na descrição aqui do vídeo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.